Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série sobre reforma tributária, hoje com o vice-governador do estado do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Obrigado pela presença, Carlos, é um prazer recebê-lo. Começo perguntando, como a reforma tributária impactará o estado do Amazonas? Sami, muito obrigado pela oportunidade, um abraço aqui para os internautas e para os ouvintes. E já de imediato nós podemos responder. O modelo lá da Zona Franca de Manaus, que por acaso nós precisamos massificar o nome de Polo Industrial de Manaus, é um modelo que funciona com base em incentivos fiscais. O maior desses incentivos fiscais são diferenciações com relação ao IPI. E isso faz com que naquela zona que é remota do Brasil se possa ter investimento de indústrias de todo lugar do planeta. Então, explica um pouquinho para as pessoas que não estão tão familiarizadas. Então, você produz um carro, uma motocicleta, um televisor, uma parte é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando ele é feito na Zona Franca, o que acontece? Lá, em decorrência do sistema desenhado há mais de 50 anos lá na Zona Franca, há uma redução ou isenção da cobrança de IPI, que é o imposto federal. Detalhe, não se produz carros lá. E o que Motos sim, né? Motos sim. O polo de duas rodas lá existe. E por acaso é um polo que é extremamente hierarquizado, bem estruturado em todo o polo produtivo que nós temos lá na região. O que isso significa? As indústrias do mundo inteiro fazem a opção por a instalação de parques industriais na Zona Franca de Manaus por conta dessa diferenciação tributária, fazendo com que haja investimentos na região e possa haver recolhimento de tributos para a própria União. A mudança decorrente da reforma tributária faz um mix com relação a alguns tributos. E esse é um dos destaques que existe com relação à reforma tributária, que é a busca por uma simplificação nesse cipoal tributário que nós temos hoje. O grande problema, Sami, e isso precisa ser analisado com atenção, é que a reforma, não interessa qual seja das reformas, se seja do Senado ou mesmo... Você tem 3, né, reformas, isso que eu queria que você falasse. Você tem a do Senado, da Câmara e, eventualmente, a do governo, né? Eventualmente, até porque eu vi uma entrevista tua com a assessora do Paulo Guedes e disse, não se prefere fazer uma terceira para não se criar um embaraço já nisso. Nessas duas, como fica a Zona Franca, o polo industrial? Foi postergada, né, a Zona Franca até 2073, salvo engano. Como fica isso na reforma da Câmara ou a do Senado? Né? Para esclarecer, ambas as reformas elas trazem identidade e um dos problemas é que elas acabam fazendo junção de tributos. A mais contundente dessas junções de tributos é a do IPI e o do ICMS. A própria Vanessa falou sobre o imposto de valor agregado, outros símbolos que querem dar a esse tributo. Eles querem pegar 2, às vezes 5 tributos e juntar num só. A grande questão é que o IPI ele tem uma natureza não eminentemente arrecadatória, mas de controle. Então, a exação fiscal externa, o efeito extrafiscal é interessante para o Brasil, a efeito para se fazer fomento ou não de produção industrial aqui ou acolá. Então, o erigir de barreiras tributárias, nesse caso, permite o desenvolver ou não de certos produtos ou de certas regiões. A grande questão é que o ICMS não tem essa natureza jurídica, a natureza do ICMS é arrecadatória. E o outro problema, o IPI, que é um imposto federal, e o ICMS, que é um imposto nitidamente estadual. Tudo bem que a legislação do ICMS é regulada basicamente pela legislação federal, mas o estabelecimento de alíquotas, que é estadual, começa a ser problematizado com a junção de impostos que são distintos. Mais um detalhe. O IPI não é fixo para todos os produtos industrializados. Ele é diferente por produtos. Então, você pode ter tanto IPI 0 quanto IPI 100%, por exemplo. Já o ICMS não. Ele tem um gradiente para a aplicação, que vai de 8% até 30%. E a proposta é unificar a alíquota também, né? Não só o imposto como a alíquota. Aí temos um ponto de alerta. Porque uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, e assim, isso em qualquer país que se trate com direito tributário de forma mais adequada, é que o que é muito importante na existência de controles tributários não é só a arrecadação. De novo, são os efeitos extrafiscais, como fomento, como contenção, como proteção. E isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos, existe na Europa, e nós não podemos abdicar aqui no Brasil de uma política de fomento. Fazendo isso, nós conseguimos engessar um modelo de desenvolvimento brasileiro, o que é um alerta que precisa ser observado. Muita gente
vários economistas, inclusive que eu entrevistei aqui, falam, olha, a Zona Franca é um problema. O que eles falam? Que você tem que levar os insumos para Manaus, o que encarece o frete, produz lá e volta. E fala, então, lá fomenta, mas é um custo caro. Você tem números para falar se é verdade, se não? Como que a gente faz essa equação, né? Porque ele fala, tá bom, tirando a Zona Franca, você prejudica o estado do Amazonas, mas o Brasil pode ganhar com isso. Essa é uma análise que precisa de alguns pontos para esclarecimento. Primeiro, nos últimos 20 anos, em dados da própria Receita Federal, consolidação feita pelo ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira, mostra que nós arrecadamos na Zona Franca de Manaus 162 bilhões de reais, me perdoem, em tributos federais. Desses 162 bilhões de reais, apenas 40 ficaram com o estado do Amazonas. Os outros 122 bilhões voltaram para a União. Mais de 70% fica com a União. Mais precisamente, 26,5% fica com o estado. E aí esse é um ponto que precisa se destacar. E nós temos um exemplo para poder comprovar isso. Ano passado, a Pepsi, por conta dessa discussão a respeito de IPI de concentrados, não saiu do Amazonas, saiu do Brasil, foi para o Uruguai. E isso é a demonstração cabal de uma situação concreta. Quando se fornece a indústrias no mundo inteiro uma zona para investimento com diferenciação tributária, como por exemplo o imposto de produtos industrializados, você permite com quem está investindo o planeta fora possa fazer investimento aqui. É diferente do que se está pregando aí fora. Do jeito que se diz Brasil afora, parece que se está injetando dinheiro no Brasil. Nada disso. E esse exemplo da Pepsi bem demonstra isso. Porque não se deixa de investir no resto do Brasil para investir no Amazonas. Na verdade, quando se está fazendo uma zona diferenciada dessa, eu estou deixando de fazer uma arrecadação que jamais acontecia e passa a fazer arrecadação com outros tributos, como o PIS/COFINS, por exemplo, como o imposto de importação, por exemplo. E isso fica muito claro como, por exemplo, a Coca-Cola do Brasil se manifestou recentemente a respeito, de novo, da situação do polo de concentrados, que se estabelece um prazo até novembro para se voltar a alíquota tributária anterior de 4%, que fez a Pepsi sair daqui, e já há alertas da própria Coca-Cola que, em se mantendo tal situação, a Coca-Cola sairá também do Brasil. Carlos, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: muita gente fala, olha, a Zona Franca não produz tanta coisa, é mais um empacotador, chega tudo da China. Eu sei que eu já conheci algumas fábricas lá, que não é bem verdade, mas eu queria que você falasse com muito mais propriedade o que passa lá. Bom, o nome Zona Franca pode até traduzir coloquialmente, lá seja uma zona. Não é uma zona lá. Há muito controle do Estado, há muito controle federal. Na verdade, o professor Samuel Benchimol já dizia há mais de 50 anos que a Zona Franca, ao revés de ser um paraíso fiscal, é um paraíso do fisco. E a gente já deixou isso muito claro. Nós estamos falando aqui que mais de 70% de impostos federais se revertem para onde? Para a União. O que mostra que a indústria de transformação que efetivamente existe lá gera renda suficiente para poder retroalimentar a União. Só existem hoje 8 estados da Federação Superavitária. Você está falando para mim que é sustentável a Zona Franca, do ponto de vista do país, assim, essa conta, ela se paga, porque existe essa dúvida, né? Até que ponto ela se paga e se ela se paga em detrimento, sei lá, de prejuízo de outros estados. Então eu queria que você... Não há detrimento de outro estado. Como falei ainda há pouco, a diferenciação tributária que existe no Amazonas, ela não concorre com o resto do país, ela concorre com o mundo. Então nós teremos na Zona Franca de Manaus o estabelecimento de indústrias que poderiam estar em qualquer lugar do planeta. Por exemplo, a Eletros, que representa o setor produtivo industrial no Brasil, que tem 33 empresas associadas industriais, tem 19 indústrias lá. Se essa situação não fosse positiva para a geração de emprego e renda e trabalho, o que essas empresas estariam fazendo lá? Mais do que certo, 45% da arrecadação do ICMS do Amazonas vem diretamente do polo industrial. Mais de 90 mil empregos vêm diretamente do polo industrial e nós falamos mais de 500 mil ligados de forma indireta. Nós estamos falando de em torno de 92 bilhões de reais arrecadados no ano passado. Nós estamos falando de uma indústria que efetivamente faz com que o Amazonas passe a não ser um estado dependente como diversos são da União.
A propósito, o discurso que existe no governo federal é efetivamente de mais Brasil e menos Brasília. O Amazonas mostra isso há mais de 50 anos. Falando nos 50 anos da Zona Franca, e estava postergado, agora com a reforma a gente não sabe até quando fica. A ideia de vocês é que seja sempre, que seja perene essa Zona Franca, ou vai ter uma medida que fala, não, você me ajudou para chegar até aqui, eu me instalei, agora não preciso mais desses incentivos? O mote da Zona Franca, ou melhor falando, polo industrial de Manaus, é a manutenção da floresta em pé. Esse é o mote da sua existência. Basta olhar qualquer estado da Amazônia Legal e verificar qual é a diferença que existe do Amazonas para todos os demais. O Amazonas mantém 90% de sua floresta em pé. E o grande motivo é justamente isso. A indústria de transformação permite isso. Deixa eu fazer só um destaque. Quando eu digo indústria de transformação, eu não estou falando, como se fala coloquialmente, montar caixinha, não. Nós temos um dos parques industriais que obedece processos produtivos que são iguais, por exemplo, na área de informática em todo o Brasil. O nosso parque é transparente, o nosso processo produtivo é transparente, estabelecido pelo governo federal. A aprovação de qualquer processo de distribuição, de desenvolvimento, precisa passar por aprovações do governo federal e implica numa linha de produção que faz com que diversas empresas no Amazonas possam integrá-la. Nós temos indústrias que fazem a integração de insumos nacionais ou a integração de insumos internacionais, fazendo com que o Brasil exporte produto já trabalhado. O Brasil, no caso do Amazonas, não é um exportador de commodity. Voltando ao Amazonas, isso já justifica um modelo que mantém, que não a floresta em pé, por conta da quantidade de emprego, tanto direto quanto indiretamente ali ligado. Mais do que isso, Sami, me perdoa interromper. Claro. Se discute há muitos anos a necessidade de investimento mundial no Amazonas para que se mantenha a Amazônia, porque é um patrimônio mundial. Isso foi pauta de discussão na COP25. Isso foi pauta da discussão do Sínodo da Amazônia. O mundo está falando em injetar dinheiro. O Brasil já faz há 50 anos um modelo de diferenciação tributária que não implica a injeção de um único centavo. E o Amazonas acaba retornando para o Brasil investimentos. Isso é sustentável. E ainda que isso gerasse custos e não gera, quanto é que vale manter a nossa floresta em pé? Isso não é só para nosso deleite. Uma coisa que temos que deixar muito claro, a manutenção desse bioma é importante para o Brasil inteiro. Até porque, vamos aqui falar um pouquinho de geografia. Os nossos chamados rios aéreos, que é produzido pela nossa floresta, alimentam as chuvas no sul, no sudeste e no centro-oeste, fazendo com que haja uma integração que é necessária de responsabilidade do Brasil. Eu destaco mais um ponto ainda, e esse ponto é extremamente importante. Esse modelo de desenvolvimento é repetido em qualquer lugar no planeta. Os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo mundial, possui 293 zonas semelhantes à Zona Franca, que não possuem o mesmo modelo integrado que nós possuímos hoje. Uma questão que acho que volta ao início da entrevista, assim, tá bom, você tem os argumentos de defesa da Zona Franca, mas tem duas propostas rolando aí. Tem proposta do Senado, proposta da Câmara. Como vocês vão posicionar? Que propostas vocês estão apoiando? Como o Estado do Amazonas vai ajudar nesse processo? De uma coisa é fato. Qualquer proposta que venha fazer a promessa de substituição de emprego por fundo não será aceita pelo Amazonas. Fundo não substitui emprego. E isso nós deixamos muito claro com a nossa própria série histórica. Outra situação, é necessário que se possa observar que as diferenciações tributárias que estejam no Amazonas não sejam planificadas a ponto de tornar a ausência de competitividade lá como sendo a evasão de indústrias do próprio Brasil. E isso é importante, porque recentemente o Brasil foi sancionado pela Organização Mundial de Comércio na legislação nacional de informática, excepcionando o Amazonas, compreendendo que essa diferenciação é necessária para a manutenção da floresta em pé. Isso foi objeto de discussão e saiu em pauta ano passado, já que as adequações referentes à legislação de informática precisariam ser adequadas até o dia 31 de dezembro do ano passado. E houve participação ativa, não só da bancada do Amazonas, como de diversas bancadas nesse sentido. Então vocês estão contando com a bancada de vocês para tentar incluir na reforma que for. Pelo que eu entendi, o governo vai tentar unificar as duas e tentar seguir nesse caminho para fazer isso. Mais do que isso, os estudos que são feitos hoje sobre a própria reforma têm apontado que a reforma é prejudicial até a São Paulo.
Nós temos, então, junto com o Amazonas, a bancada tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais apontando que a reforma precisa ser analisada com cuidado. Por que São Paulo e Minas Gerais estão preocupados, esses estados, com a manutenção da Zona Franca? Eu estou falando no caso da reforma. Da reforma em geral. Estou falando da reforma em geral. Mas também deveria, e já há quem se manifeste. Você já falou dos rios há quem já se manifesta, obviamente, com a manutenção da Zona Franca. Até porque, como eu falei sobre os processos produtivos que nós possuímos, diversos insumos são obtidos daqui. Nós estamos falando de 11 bilhões de reais que são adquiridos aqui em São Paulo para o fornecimento do nosso parque industrial lá. Aí você pode me dizer assim, tá, mas se a Zona Franca não se tivesse, o parque industrial estaria aqui. Lendo engano, não estaria nem no Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Suponha que não seja mantida a Zona Franca. Quais as esferas que a gente sentiria aqui? Você falou já de sustentabilidade, né? de uma questão da ecologia, próprias chuvas, as florestas em pé, emprego e impostos. Assim, eu queria que você tentasse dar um resumo. Assim, se não aprovar, o que a gente pode esperar do futuro do estado do Amazonas ou futuro desse polo industrial? Dizem que a gente deve estudar a história para poder evitar que a gente erre no futuro. Basta olhar para Detroit. Se quiser o Brasil inteiro como uma Detroit americana, então você pode analisar para a Zona Franca como um inimigo. Não há quem sustente a destruição do modelo que funcione se tem um conhecimento adequado sobre ele. Nós estamos aqui repetindo. Mundialmente se diz que ambientalmente é necessário se investir no Amazonas. O Brasil não investe. O mundo não tem investido. Então, o que nós temos hoje lá? Um modelo de tributação diferenciada que permite com que haja um motor de alto desenvolvimento. Isso faz com que a redução do IPI ou a isenção funcione como isca para atração de indústrias no mundo inteiro. Quando isso acontece, eu consigo fazer a arrecadação de outros tributos. Está aí os resultados, fornecidos pela própria Receita Federal. Se o Brasil quiser acabar com a Zona Franca, ele não está dando um tiro no pé, está dando um tiro na cabeça, matando um parque industrial aqui, fazendo com que o Brasil passe, ao invés de adquirir produtos que qualquer pessoa que possa estar acompanhando na televisão, no rádio, no seu carro, que são produzidos na Zona Franca, passa a ser produzido em qualquer lugar do planeta. E aí o que acontece com isso? Nós arrebentamos a balança comercial brasileira, fazendo com que o Brasil, em médio prazo, ou mesmo até curto prazo, tenha dificuldades com relação à sua própria sustentabilidade. Quais são as principais indústrias desse polo industrial? A gente sabe que tem eletros, né, televisores, celulares, é uma indústria pujante. Lá você tem também duas rodas. Quais são os setores industriais ou os tipos de indústria que estão lá hoje? O engraçado falar é que, apesar de previsto constitucionalmente, a Zona Franca possui regulamentação feita por decretos. E isso causa uma instabilidade. Antes de falar da instabilidade, eu vou falar de apenas de uma indústria. A Moto Honda, por exemplo. Moto. Que é o polo que integra lá o polo de duas rodas. A Moto Honda, lá no Amazonas, possui uma das estruturas mais verticalizadas que se possui. O que quer dizer isso? Que a Moto Honda no Amazonas acaba indo além do que se estabelece o PPB, integrando uma grande quantidade de parceiros comerciais, fazendo com que haja uma ampliação da geração de renda lá. Ou seja, autopeças... Fundição. Fundição. Vai desde a fundição até a montagem. E nós estamos aqui convidando a qualquer pessoa, eu como representante do governo aqui, em convite pelo governador Enzo Lima, convida qualquer representante nacional ou internacional a conhecer esse modelo. Nós temos, por exemplo, lá a Samsung e outras indústrias que acabam investindo em P&D, fazendo com que, por exemplo, eu tenha no estado do Amazonas softwares que existem na área de saúde desenvolvidos integralmente com P&D. As fundações públicas do estado do Amazonas são gerenciadas por um software, o iDoctor, desenvolvido por P&D. Nós temos hoje no estado do Amazonas uma integração que faz com que nós temos uma universidade inteira mantida com recursos do próprio polo industrial. Nós temos uma universidade que está em todos os municípios do Amazonas, permitindo com que haja inclusão, desenvolvimento. Qual é essa fonte de renda? O polo industrial. Se nós acabamos com isso, nós estamos fazendo um modelo que é efetivamente liberal de geração de renda a ser um modelo efetivamente pedinte. E isso é uma coisa extremamente interessante, porque para o Amazonas, 70% de que nós arrecadamos vai para a União. E essa proporção não é muito diferente do resto do Brasil. Ora,
como se repete no governo federal, a população vive nas cidades e, consequentemente, nos estados, então a distribuição desse bolo tributário deveria acontecer diferente. Nós estamos passando por um problema agora. Nós precisamos fazer investimento de infraestrutura, e isso para a gente é extremamente importante. E nós estamos buscando no Banco Mundial um empréstimo para financiamento de nossa infraestrutura. Nós estamos falando que 26,5% dos nossos tributos acabam ficando aqui e a grande maioria retorna para a União. Se um percentual de 1% disso ficasse no Amazonas, o Amazonas poderia bancar muito bem as suas responsabilidades e não ficar batendo de pires na mão pedindo que haja investimentos que deveriam ser de forma extremamente perene no próprio Amazonas. Então, para concluir, a agenda de vocês, né, da governo promete, ou pelo menos tem o anseio de colocar a reforma tributária no primeiro semestre, até porque depois fica difícil, você tem eleições municipais. O que vocês pretendem fazer? Vocês estão tentando dar informação para as bancadas, apoio de outros estados que também têm interesse em manter a Zona Franca. Qual que é a estratégia para vocês conseguirem atingir a permanência da Zona Franca? Eu acho que isso perpassa pela própria reforma, até por conta dos alertas que nós temos mundiais. Aí a gente está falando aí da já recente declarada pandemia de coronavírus, a gente precisa ter atenção nisso. Essas reformas tributárias que são necessárias acontecer, até porque nós precisamos efetivamente de simplificação do modelo tributário. Qualquer empresa que tenha sede em mais de um estado já sabe do terror que é para poder fazer as prestações contábeis necessárias. Imaginem uma que esteja em 27 estados da federação. Isso é um caos. Então, nós somos favoráveis, sim, a reforma. Só que isso, como se diz no popular, tem que ir devagar na dor. Você tem que analisar com cuidado para que a gente não passe o trator em cima daquilo que tem funcionado. Você me perguntou e tem me perguntado constantemente. Até se quando se quer manter a Zona Franca de Manaus? Até se quando quer se manter essa diferenciação? Eu respondo diferente. Até se quando quer a manutenção da floresta em pé? Porque a discussão que se teve lá no passado, que era de estruturação desse modelo diferenciado, era para que o governo federal, ao longo das décadas, fizesse a estruturação de infraestrutura necessária. Me perdoe ser, inclusive, redundante, mas é para poder fixar. Nós temos uma discussão insana até hoje a respeito da construção ou não da BR-319. Nós somos um dos raros países da federação que nós não temos integração estrada com os demais outros estados. Como é que nós podemos fazer o desenvolvimento e acessar os demais polos consumidores se a gente não tem acesso por estrada? É bem diferente do Sudeste, é bem diferente do Pará, por exemplo. O Pará, ele também faz parte tem uma parte da floresta amazônica. O que acontece na diferença desses dois estados? Lá não tem polo industrial, mas talvez a preservação também não esteja no mesmo nível. Os nossos amigos paraenses, eles tentam sobreviver da forma que podem. Nós, no Amazonas, conseguimos demonstrar com muito cuidado há muito tempo que o nosso modelo precisava de uma atenção mínima à infraestrutura. Eram os militares que já falavam há muito tempo em integrar para não entregar. Era muito tempo que já se falava numa transamazônica, num acesso de norte a sul. Nada disso se concretizou. E nem planos para se concretizar. Não se encontra nem no PRDA o desenvolvimento e nenhuma preocupação com isso. E isso é muito sério, porque como é que eu posso manter uma população de 4,2 milhões de habitantes na miséria? Ninguém pode obrigar a população a viver na miséria. Eu vou dar um exemplo dramático. Nós temos um município, eu vou citar esse propositalmente, de Boca do Acre, que fica a 1.100 quilômetros de distância em linha reta da capital, que é Manaus. Vamos aqui ao número, 1.100 quilômetros de distância. Qual o acesso? Saindo de Manaus, você chega em quanto tempo lá? Para a população não tem outro acesso que não seja barco. E aí são semanas. 2 semanas. Você está condenando brasileiros ao isolamento. Isso não existe. Isso não é o mais Brasil e menos Brasília. Isso não é o que se prega há muito tempo. E o que mantém o estado do Amazonas desenvolvendo e podendo levar para esses municípios, para esses cidadãos brasileiros a integração? Obviamente, um modelo de economia que consiga gerar isso de forma pujante. Só a indústria de transformação faz isso. Só a indústria de transformação. Sim, só para ver se eu entendi. Você estava falando assim, olha, se não tiver as indústrias lá, vai faltar emprego. Aí o pessoal vai sair desmatando para viver como pode e a chance de preservação diminui. É isso? Não é diminui, não. Acaba. Acaba. Basta olhar qualquer local à volta.
Nós conseguimos evitar com que haja uma mancha de desmatamento subindo na Amazônia e nos seus lados, porque nós conseguimos fazer com que todo o modelo de desenvolvimento rode à volta do polo industrial. Vamos ressaltar, um polo que não tem chaminé. Um polo que é adequado à legislação ambiental. Nós queremos evoluir isso? Lógico, biofármacos nos interessam, o ecoturismo nos interessa, mas eles não geram escala suficiente para que se mantenha essa monstruosidade. Nós já somos obrigados a fazer manutenção de segurança de nossas fronteiras, o que é uma responsabilidade do governo federal. Nós temos gigantescas responsabilidades que precisam ser analisadas com cuidado. Essa não é uma luta do amazonense, não. Essa é uma luta do Brasil inteiro. O exemplo está dado. Várias indústrias já saíram daqui para ir para o exterior. O que nós estamos fazendo aqui é um modelo que vários países já fizeram. E quando nós vamos falar em liberar barreiras tributárias para ingresso de produtos externos aqui, fazendo com que um modelo liberal, onde se você não consegue fazer sem incentivo você reproduzir fora, você está seguindo uma cartilha equivocada. Até porque nos Estados Unidos e na Europa o protecionismo faz parte do dia a dia. A propósito, nós que exportamos commodities para os Estados Unidos, nós enfrentamos barreiras gigantescas com a entrada de nossos produtos lá. No Amazonas se faz distinto. No Amazonas se manda produto acabado. Isso acontece com qualquer eletrônico que você vê na sua mão. Carlos Almeida Filho, vice-governador do estado do Amazonas. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostei da entrevista. Espero que você que esteja nos assistindo ou ouvindo também tenha gostado muito. O importante é esclarecer os vários pontos de vista em torno da reforma tributária. Até a próxima e tchau, tchau.